Olá, caríssimos. Vamos mais uma vez aqui para as nossas reflexões no livro Horizontes da Mente, de Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Seguindo a nossa proposta este ano de estar refletindo um pouco, né, sobre o processo de aprimoramento da mente ou de divinização da mente, né, o que Miramês nos chama de mente divina, e foi o primeiro tema deste ano. Nós chegamos no capítulo 12, aqui no meu livro, que está na 16ª edição, tá? Na 16ª edição é o capítulo 12. E o nome é Lótus Divino. Então, eu acho que não pode faltar nesse estudo nosso, nessas reflexões nossas sobre essa mente cristianizada, essa mente aprimorada, ou melhor dizendo, né, melhor corrigindo, essa proposta nossa de estar melhorando a nossa mente, aprendendo a usar a nossa mente aí dentro da proposta dos ensinamentos de Jesus. Como foi o último tema, que foi exatamente o capítulo 11, a gente seguiu uma sequência aqui, que chama dinamismo mental, dinamismo divino, na verdade, dinamismo mental, que traz essa proposta de utilizar a razão pautada no Evangelho de Jesus, ou seja, uma razão cristianizada, né? E como que isso amplia o dinamismo mental. Bom, então, saindo um pouco desse processo de ampliação e classificando, porque esse tema nos traz, esse capítulo em especial, ele nos traz um esclarecimento sobre o que é o lótus divino, ou essa estrutura divina da mente, que os hindus chamam de flor de mil pétalas, né? Esse vórtice energético que dá suporte ao corpo físico, o suporte energético, a conexão com o espírito imortal que nós somos. E aí eu vou começar lendo. É importante que a gente comece lendo. Se fosse uma lâmina, a gente poderia colocar, mas eu vou ler para vocês para entender o quão importante são essas informações para a gente entender o funcionamento da mente, ok? E Miramês começa assim: o que denominamos de lótus divino se ramifica no corpo espiritual. Então, não é no corpo físico, no corpo espiritual, que se ajusta com esplendor estupendo na planura craniana, ou seja, no topo da cabeça, que, por sua vez, interliga-se de maneira indireta com as glândulas endócrinas. Isso é uma função dela, se liga com todas as glândulas endócrinas. E ainda filtra o éter cósmico, que nos serve de matéria pensante no invólucro da carne e, para nós outros, isso Miramês dizendo, no mundo espiritual. Então, só neste parágrafo, a gente tem informações muito importantes que a gente vai tentar usar esses 15, 20 minutos para trazer. Parênteses. Leiam o texto. Vão à fonte. Eu repito isso e vou repetir inúmeras vezes. A importância do livro espírita para nós espíritas, para nós espíritos, em especial para nós espíritas, nesta condição de que a gente bebe na fonte, ou seja, não ficar preso às reflexões que alguém consegue captar, no caso, euzinha aqui. Então, o que eu consigo trazer para vocês nesses poucos minutos é aquilo que eu consigo captar. Mas se você vai até o texto, se você busca na fonte, você vai conseguir captar, assimilar outras informações e avançar. Até nesse diálogo aqui que a gente pode abrir a comunicação para questões, para perguntas, que a gente possa responder mais à frente, ou mesmo aqui no nosso canal. Bom, então, voltem à fonte, por favor, não fiquem presos a mim, porque a minha contribuição é parca, pequena, minúscula. Vamos entender, então,
nessa proposta, o que eu consigo captar aqui dessa estrutura da Lótus Divina, dessa unidade, né? Ele está ramificado, ele está preso ao corpo espiritual. Esse vórtice energético, ele está no corpo espiritual, mas quando o corpo espiritual é acoplado no processo reencarnatório, e a gente não vai entrar aqui nisso, a um corpo físico, essa junção faz com que esse vórtice energético, esse lótus divino, funcione captando o éter divino, vinculando a energia do espírito com a personalidade, né? Com a experiência humana que ele está vivendo, e filtrando, né, esse éter divino para que possa ser utilizado como matéria pensante. Por que é importante salientar isso? Porque nós vamos usar isso tanto no corpo físico, enquanto estamos encarnados, quanto no corpo espiritual, enquanto estamos desencarnados. É o que Miramês nos traz. Ou seja, a lótus divino, o vórtice energético coronário, ele está em funcionamento, estejamos onde estivermos, sempre vinculado ao espírito imortal que somos. Vamos entender essa conexão com as nossas glândulas endócrinas e essa capacidade de filtrar o éter divino. Essa função aí, Miramês classifica esse vórtice energético como um centro de estímulos. Então, é a partir desse centro de estímulos que o espírito consegue esse comando ao corpo físico, aos corpos, aos seus corpos. E aqui, em especial, a gente está falando do corpo físico, ok? Então, ele vai funcionar como um reator do éter cósmico, ou seja, ele absorve essa energia fluídica, sutil, e transforma no que a gente chama de pensamento. Então, o que sustenta os nossos pensamentos, e aí nós não vamos adentrar muito, porque nós temos aí para trás, quando nós falamos da mente humana, né, nessa proposta de Miramês, ainda nesse livro, falando da mente humana, como que funciona essa captação das energias, formação do pensamento, formação das ideias, o poder do pensamento, isso tudo são temas já estudados aqui por nós, já apresentados, melhor dizendo, né? Vamos com calma, já apresentados aqui por nós, que o livro Horizontes da Mente nos traz com muita clareza, com muita grandeza, com muita profundidade, e que a gente traz uma pálida ideia aqui para estimular vocês a irem à fonte e a buscarem estudos e a buscarem outras falas, por isso é importante não ficar preso. E eu estou repetindo muito isso, hoje, em especial, falando desse texto, porque falar dessa lótus divina, falar dessa ampliação da mente, ampliação da capacidade da mente, mesmo estando no corpo físico, nos chama atenção para o estudo, nos chama atenção para o que Jesus diz de verdade. Busqueis a verdade vos libertará. Então, como Miramês nos traz esse exercício de entender, de perceber essa lótus divina, de aprender a exercitá-lo, aprender a fazer uso disso dentro dessa proposta evangélica, dentro dessa proposta de educação do espírito através do Evangelho de Jesus, ou seja, educar-se para ser ou para agir como filho de Deus que somos. Então, dentro dessa proposta, nós precisamos avançar em exercícios e em entendimento. Então, quanto mais lermos, quanto mais estudarmos, quanto mais pesquisarmos, quanto mais exercitarmos no caminho do bem, mais avançaremos em aprimoramento, em progressão espiritual. Por que a gente está pontuando isso? Miramês vai nos falar da tomada de consciência desse vórtice energético e de sua função, aumenta a nossa responsabilidade para com este corpo físico. Então, ele vai dizer,
a natureza convida-nos a nos prezar mais e engrandece o nosso amor ante a bondade de Deus. Porque o corpo físico constitui a soma de todos os esforços de bilhões de anos. É uma usina incomparável, uma roupa celestial na qual o espírito pode viver na terra para alcançar o céu. Então, olha como aumenta a nossa responsabilidade em relação a este corpo. E aí nós estamos falando deste corpo, porque ele vai salientar que os outros corpos são bem mais complexos. E nós estamos começando a pensar, a cogitar a existência desses outros corpos, né? Então, a gente saiu daquela linha de pensar que quem morreu vira caveirinha, vira fumacinha, e vê corpos formados, individualidade, sustentando, né, a própria individualidade, aquilo que já aprendeu e aquilo que ainda precisa aprender. Então, a gente ainda não... as nossas condições de entender esses corpos ainda são poucos. Bom, nós estamos falando do lótus divino, nós estamos falando do corpo humano, nós estamos falando desse plexo de energia, esse complexo de energia, essa flor de 1000 pétalas, captadora de energia, que está vinculado ao espírito, ao corpo espiritual, e une esse corpo ao corpo físico. Vamos aprender a lidar com o corpo físico primeiro, depois a gente avança nos outros corpos, porque a gente precisa, inclusive. Bom, então, à medida que nós tomamos consciência deste exercício ou desta função cerebral, mental, melhor dizendo, né? Mental, cerebral, e vamos nos responsabilizando pela proteção dos nossos corpos, nós vamos entendendo melhor como isso funciona. Vamos voltar lá e lembrar que ele, nesse primeiro parágrafo, ele fala que está interligado de maneira indireta às glândulas endócrinas, ou seja, aos outros chakras. Nós não vamos nomear aqui. Então, busquem informações quem ainda não as tem. Então, está vinculada às outras glândulas, aos outros chakras, né? Psíquico, laríngico, plexo solar, coronário, coronário, cardíaco, básico, genésico, todos os chakras e todas as glândulas. É aí que a gente precisa entrar, porque a gente vai falar do grande objetivo de entender este processo, né? O principal objetivo é que o fluido vivo que usamos, esse éter que nós captamos e usamos como para o pensamento, para a formação das ideias, para a formação dos pensamentos, para sustentar os sentimentos, esse fluido vivo que usamos, que na sua virgindade plena grava as nossas emoções, é o veículo dos nossos pensamentos. No entanto, é cegamente obediente às leis universais. Pelo que nele escrevemos, com as nossas atitudes, sejam elas de fala, de ação, de pensamento, de sentimento, somos responsáveis. Esse é o X da questão que nós precisamos captar hoje. Assimilamos através da lótus divino, do nosso coronário, do nosso vórtice energético maior, primeiro, vamos dizer assim, essas energias. Utilizamos-as para a fala, para a escrita, para as ações, para a formação das ideias, para os pensamentos, de todas as formas. Emitimos, irradiamos isso não só pelo nosso corpo, mas pelo éter afora. Segredo. Antes de sair gravado pelo éter afora, passa por todo o cosmo orgânico. E lá, lembra das glândulas endócrinas, que está ligado indiretamente?
em primeiro plano por todo o cosmo orgânico, deixando os primeiros resíduos com o seu próprio Criador. Resíduos esses que poderão ser corrosivos ou regenerativos, de acordo com a natureza das ideias. Ou seja, resíduos podem intoxicar a organização psicofísica ou vitalizá-la, de conformidade com a composição congênita. Ou seja, olha a responsabilidade com os nossos corpos. E aí a gente está falando muito do corpo físico, das doenças, das intoxicações em vários níveis, mental, psíquico, emocional, físico, a vitalização. Então, a proposta é que a gente saiba disso, que a gente se responsabilize pelas nossas criações mentais. Não é o que a gente vem estudando até então? Quando a gente viu o capítulo anterior, dinamismo mental, a gente fala exatamente do uso da razão cristianizada, ou seja, pautar os nossos raciocínios nos ensinamentos superiores, nos ensinamentos do Cristo. Então, quando nós vamos entendendo isso e vamos nos responsabilizando por isso, vamos nos educando, vamos nos preparando, nós vamos melhorando a nossa condição enquanto humanos, enquanto experiência humana, enquanto espírito imortal. Por quê? Nós vamos usar isso aqui enquanto encarnados, mas nós vamos usar isso também desencarnados. Bom, como diria Miramês, já que nós sabemos a verdade, precisamos aprender a usá-la. Como que nós vamos fazer isso? Usando a nossa inteligência, ou seja, captamos, entendemos, compreendemos, assimilamos essa verdade, porque isso é uma verdade. Não sei disso, não. Não acredito nisso, não. Vórtice energético, vinculação ao espírito. Tá, você pode não acreditar, mas está acontecendo. É assim que funciona. Lembra que nós falamos lá do corpo físico? O corpo físico é a soma de todos os esforços de bilhões de anos. E aí a gente está falando de um processo do espírito evoluindo, sonhando, dormindo no mineral, sonhando no vegetal, despertando no animal e pensando no homem. Então, são bilhões, bilhões, bilhões de anos formando essa estrutura. Que a gente tem, que recurso que a gente tem, né? Interessante. É o recurso que nós temos em mãos. Então, o que nós estamos fazendo com esse recurso que nós temos em mãos? Esse recurso de estar numa experiência humana, num corpo físico, esse recurso de saber como funciona o pensamento e usar essas energias, como funciona a nossa mente e usar essas energias. Bom, então nós precisamos exercitar. Uma vez que nós somos seres pensantes, inteligentes, é isso que Miramês fala, a inteligência nos propõe uma renovação de conceitos, uma mudança de atitudes, uma completa reforma em toda a área da mente, pois é nesse centro de vida que se inicia a felicidade. Percebemos? Onde está a felicidade que nós tanto buscamos? A paz que nós estamos buscando. Começa na nossa mente. Ou a gente começa a administrar isso, a gerenciar isso conscientemente, buscando pautar a nossa postura, a nossa conduta nas orientações de Jesus, que isso nos engrandece enquanto filhos de Deus, ou nós vamos titubeando pela vida fora, nos arrastando, caindo, levantando, até a gente aprender. Porque só a verdade poderá nos libertar. Bom, reforma íntima, de preferência, como diria do Fox, sem martírio. Não nos martirizemos.
confiemos no amparo de Jesus, que é o mestre, na orientação da espiritualidade maior, e vamos seguir, ok? Miramês, nos seus livros, tem uma coisa muito interessante, que são exercícios. Todos os seus livros trazem algumas dicas, algumas orientações, alguns exercícios. Esse texto, não vamos perder essa oportunidade, nos traz um exercício. Ele diz o seguinte: há alguns exercícios salutares que nos ajudam a quebrar certas amarras vinculadas à ignorância. Como? Aí ele vai dar um exemplo. Olha que importante. Ao falar, faze com que o amor seja uma luz que o verbo conduz. O amor, uma luz que o verbo conduz. Pelo som, em direção a quem nos ouve. Ao falar, faze com que o amor, enquanto luz, passe pela sua fala, alcançando o coração e a mente do outro. Não podes esquecer de concentrar-te nessa virtude, e assim podes fazer a mesma coisa. Então, transmitir o amor na fala. Podes fazer com alegria. Mentaliza o amor saindo. Quando você ri, quando você conta, quando você está feliz, quando você está alegre. Na caridade, seja em que atitude for caridosa, mentaliza o amor. Com a serenidade, com a fraternidade, com a saúde, com o trabalho, com a vida. Ou seja, exercita. Ele diz o seguinte: no futuro, esse vai ser um medicamento para restabelecer corpos e harmonizar almas aflitas. Entendeu? É pouco? Não é não. É muito, é profundo, é grandioso. Vamos exercitar? Com um beijo de luz em cada coração, vamos ao trabalho. Beijos. Fiquem em paz.